A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, o plano divino e o fim do mundo. Deus retém toda a autoridade em suas mãos hoje e a tomará para si próprio no último dia para edificar o seu reino, a saber, o novo céu e a nova terra. Consequentemente, quando oramos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, devemos retratar o novo céu e a nova terra que serão criados pelo soberano poder divino. É especialmente importante sabermos com precisão o que acontecerá nos últimos dias a fim de podermos orar e viver de acordo com a vontade de Deus, visto que sua vinda está muito próxima. Quando Jesus olhava para o templo de Jerusalém, seus discípulos lhes perguntaram: que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século? Mateus capítulo 24 e o versículo 3. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versículos 4 ao 6. Ele prosseguiu dizendo que haverá perturbação mundial e que a perseguição virá sobre aqueles que creem nele. Haverá fomes e tremores de terra. O Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. 2000 anos já se passaram desde que os discípulos fizeram a Jesus essa pergunta no Monte das Oliveiras. Tanto a história como a experiência indicam que todos esses sinais profetizados dos últimos dias estão se desenrolando. Mas falsos profetas têm surgido do que em qualquer outra época da história. Perseguem a igreja, o corpo de Cristo, e a tentam enganar. Guerras, perseguições e terremotos têm irrompido e o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado em todas as nações do mundo. O fim a que nosso Senhor se referiu em sua profecia está 2000 anos mais próximo do que quando os discípulos viviam. E agora ainda podemos fazer a mesma pergunta a Jesus: Senhor, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A Bíblia revela o que acontecerá nos últimos dias e qual o plano divino para o fim do mundo. Escrito há 2600 anos, o livro de Daniel no Antigo Testamento registra com precisão os eventos de nossa presente era, como se um historiador tivesse escrito acerca de eventos passados. Através da imagem que o rei Nabucodonosor viu em Daniel capítulo 2, versículos 36 ao 45. O Espírito Santo nos revela toda a história da Europa até o fim do mundo. Cerca de 600 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, que governou o imenso império babilônico, teve um terrível pesadelo, mas ao acordar de manhã não podia lembrar-se do sonho. O rei reuniu seus mágicos, astrólogos, feiticeiros e ordenou-lhes, sob ameaça de morte, que lembrassem o sonho e dessem a sua interpretação. Daniel e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, judeus que haviam sido levados cativos de Israel, também estavam sob esta ameaça quando Deus Pai, que ouviu as orações de Daniel e seus companheiros, mostrou a Daniel o sonho do rei Nabucodonosor e deu-lhes a sabedoria para interpretá-lo. Esse sonho era uma sinopse da história universal, desde o tempo da Babilônia até o fim do mundo.
Daniel interpretou na presença do rei e disse: Tu, ó rei, estavas vendo e eis que uma grande estátua. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, versículos 31 ao 35. Sim, o rei sabia que isto, o que havia sonhado, era real e aceitou a interpretação que Daniel deu. Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua, e Daniel lhes disse: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, feito de prata e dividido em dois. Mas esse reino pereceria, e um reino de bronze, mais forte do que a prata, tomaria o seu lugar, que por sua vez cairia diante de um reino de ferro, mais forte do que o bronze, e dividido em dois. Finalmente, a terra passaria a ser governada por um reino de 10 dedos. A interpretação de Daniel tem se comprovado através da história. Conforme disse o profeta, algum tempo depois, a Babilônia caiu sobre os medos e persas e esses dois reinos governaram-na alternadamente. Os medos e os persas eram os dois braços de prata da estátua. Abaixo do peito de prata estava o ventre de bronze, o período helenista de Alexandre o Grande da Macedônia, conquistador dos medos e persas. Este reino de bronze chegou não somente ao ventre, mas às coxas, que indicavam a ascensão de Roma no 3º século a.C. Ela conquistou a Grécia e assumiu o controle de todo o mundo ocidental. Mas logo o Império Romano foi dividido em dois, o oriental e o ocidental. O Império Romano do Ocidente caiu no ano 476 d.C. e o do Oriente em 1453 d.C. Agora, só resta um período, o dos 10 dedos, no qual as 10 nações da Europa serão reunidas em torno da região que outrora foi a Babilônia. A partir desse momento, terá início o fim do mundo. A interpretação de Daniel refere-se a uma pedra, Jesus Cristo, que voltará no fim dos tempos. Isaías também se refere a essa pedra. Eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Isaías capítulo 28, versículos 16. Quando Jesus Cristo voltar a esta terra, esmiuçando e julgando os dedos dos pés, a história humana chegará ao fim. Do mesmo modo que a pedra encheu toda a terra, assim o reino de Jesus Cristo, o reino eterno de Deus, cobrirá a terra. O Senhor revelou este resumo da história humana pela segunda vez, a fim de reforçar a validade da profecia. A segunda revelação está registrada em Daniel, capítulo 7, versículos 1 e 14. Este era o primeiro ano do reinado do rei Beltesazar, neto de Nabucodonosor. Desta vez, Deus falou a respeito das coisas futuras, usando uma imagem animal. No sonho, Daniel viu 4 grandes bestas saírem do mar. A primeira era um leão com asas de águia, representando Nabucodonosor. As asas de águia significavam que ele conquistaria e governaria rapidamente o reino do mundo inteiro. A segunda besta era como um urso que se levantou sobre um dos lados e comia 3 costelas. Esse animal significa que, embora o reino dos medos e persas fosse unido, a Pérsia exerceria ascendência sobre os medos. As 3 costelas na boca do urso significavam os 3 reinos pacíficos a serem ocupados pelos medos e persas, Babilônia, Lâmbia e Egito. A terceira besta era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Ninguém competiria com um animal tão rápido. Alexandre o Grande e os 4 generais sob seu comando.
Aos 30 anos de idade, ele conquistou os medos e os persas, marchou para que o conhecemos como Assíria, Egito e Irã, colocando todos eles sob as patas do seu cavalo. Contudo, ao morrer de febre, o reino foi dividido por seus generais em 4 partes. Esses 4 reinos lutaram ferozmente, mordendo-se e dilacerando-se uns aos outros até que finalmente Roma os conquistou. A 4ª besta que Daniel viu era horrorosa e terrível, com dentes de ferro. Ela devorava e pisava tudo o que pudesse alcançar. Esta era a imagem de Roma conquistando imenso território desde a Europa até a fronteira da Índia, o maior império da história humana. Enquanto Daniel observava os chifres desta besta, um pequeno chifre surgiu entre os 10 e arrancou 3 deles pelas raízes. Nesse pequeno chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. E quando eles apareceram, o julgamento começou. A visão de Daniel também revela que 10 nações se unirão sobre o antigo território romano, os dedos dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. E os 10 chifres desta besta indicam que os países europeus finalmente se unirão. O pequeno chifre que surgiu entre os 10 chifres simboliza o anticristo que surgirá entre os 10 países e unirá 3 deles em um. Ele colocará os 7 restantes em sua mão e mandará no mundo todo, proferindo palavras que resistem ao Senhor até que finalmente Deus o julgue. Em sua visão, Daniel viu claramente a imagem de Deus, o juiz. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. O rio manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se no tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos 4 animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhes dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículos 9 ao 14. Esse texto mostra o reino milenial de Jesus Cristo. Deus atirará o anticristo no lago de fogo e enxofre. Os que seguem o anticristo também serão atirados no lago de fogo, e Jesus virá a esta terra e reinará para sempre com os santos. No passado, as pessoas não sabiam quando estas coisas podiam acontecer. Elas liam isto com vaga compreensão apenas, mas nós que vivemos agora, nos tempos presentes, testemunhamos os sinais de nossa geração e estamos seguros de que o dia da vinda do Senhor está muito próximo. Tudo o que você vê o cumprimento da profecia. Estamos realmente no fim dos tempos? Está o antigo território do Império Romano sendo restaurado? A era dos 10 dedos ou dos 10 chifres existirá em breve? O aparecimento do anticristo e o fim do mundo estão próximos? A Bíblia diz que o mais notório sinal do fim do mundo seria a independência de Israel. No ano 70 d.C., Roma assolou e devastou a Israel, o que foi um castigo pela crucificação de Jesus. Os judeus foram espalhados por todo o mundo e viveram como estrangeiros e vagabundos durante 2000 anos. Historicamente, os israelitas foram um povo sem lar e peregrino,
Mas no dia 14 de maio de 1948, estabeleceram um Estado Nacional Independente, chefiado por David Ben-Gurion. Jesus disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas." Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. O brotar da figueira simboliza a restauração de Israel. O próprio Jesus disse que todos deveriam saber que o Filho de Deus está às portas quando Israel se tornar de novo uma nação. Muitos anos se passaram desde a independência de Israel. Naquele tempo, os estados árabes fizeram diversas tentativas sem êxito para destruir a nação israelita. Mas o Egito, o estado árabe mais importante, concluiu um tratado de boa vontade com Israel, fortificando a sua validade. Se Deus abre a porta, ninguém pode fechá-la, e se ele fecha, ninguém pode abri-la. Nunca haverá uma nação que possa destruir a Israel, um povo que obteve sua independência mediante ajuda divina. Israel nunca perecerá porque Deus prometeu purificá-lo finalmente da aliança de 7 anos que fará com o anticristo. Hoje, todos os que combatem contra Israel fracassam. Os soviéticos, aliados dos países árabes de linha dura, tentam destruir a Israel, mas como resultado desses esforços, eles desaparecerão deste mundo. Depois de Deus prover uma terra para Israel, começou a reunir os 10 chifres. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa sempre sentiu a pressão da União Soviética no norte e dos Estados Unidos no ocidente. Encurralada economicamente, militar e politicamente, a Europa formou uma organização unificada. O antigo território do Império Romano, mais uma vez, está sendo reunido. A Europa alcançou a unificação econômica formando a Comunidade Econômica Europeia em Bruxelas, Bélgica, em 1958. Os países europeus têm promovido a unificação militar, estabelecendo a organização do Tratado do Atlântico Norte. O processo está agora a caminhar para a elaboração e a unificação de toda a política, uma só moeda, um só passaporte. No presente, 12 países estão unidos e o território do Império Romano logo emergirá novamente. É evidente que Jesus está agora batendo a última porta da história. Nossa afirmativa de que a vinda do Senhor está próxima não é a observação sonhadora de um místico. A profecia da Bíblia está se tornando verdadeira diante de nossos olhos. A era em que vivemos é o período dos 10 dedos ou chifres. Estamos perto do fim? Você pode perguntar. A Bíblia diz que o fim do mundo virá entre os 7 anos desde o momento em que a Europa unificada fizer um tratado de 7 anos com Israel independentemente. É digno de notar que o processo alcançado em unir os países europeus está avançando. Quando eles forem unificados, o chefe dessa união fará um tratado de 7 anos com Israel. Esse fato está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa profecia significa que o líder da União Europeia fará com Israel um tratado de 7 anos e então ajudará Israel a demolir o templo árabe, que agora está no Monte Sião, e construir o templo do Senhor. Durante os primeiros 3 anos e meio do tratado, o anticristo se aproximará de Israel como se estivessem em lua de mel. Os israelenses aceitarão o anticristo como seu Messias, e ele tornará possível para eles a edificação do templo. Mas uma guerra irromperá nos ares depois dos primeiros 3 anos e meio. Será entre Miguel, o arcanjo de Deus, e o dragão, Satanás. O dragão, não encontrando lugar para habitar nos ares, será lançado para a terra com os seus seguidores e entrará no corpo do anticristo. Sua imagem será completamente mudada
ele começará uma campanha para extirpar a Israel. Erigirá um ídolo no templo de Jerusalém e os israelenses serão aqueles que vão adorá-lo. Mas os israelenses, obedecendo à lei de Moisés, não se ajoelharão diante do ídolo e, como consequência, seguir-se-á um morticínio implacável. A maior perseguição que Israel já sofreu. Durante esse período morrerão os israelenses que não são os eleitos. Mas Deus preparará um esconderijo para os escolhidos, que permanecerão seguros por algum tempo. Durante o último período de 3 anos e meio, haverá guerras e rumores de guerras em todo o mundo. Para a medida em que a opressão do anticristo se tornar insuportável, a China comunista se rebelará contra seu governo. Os Estados Unidos terão formado um relacionamento amistoso com a China, ajudando-a a modernizar seu exército. Este exército se levantará no Oriente, passará o rio Eufrates e invadirá a Europa. A China, que tem um exército de reserva de 200 milhões de soldados, lutará com o anticristo e no Armagedon, ou Palestina, ocorrerá o maior morticínio na história humana. A quantidade de mortos pode ser imaginada pela imagem bíblica. O sangue no campo de batalha chegará para a altura dos freios dos cavalos. Nesse tempo, o Senhor virá para a terra cavalgando um cavalo branco e com os santos que ascenderam aos céus. Ele destruirá todos os inimigos com a espada em sua boca e lançará o anticristo no lago ardente com fogo e enxofre. O Senhor conquistará o mundo e então terá início o reino milenal. Quando o anticristo fizer o tratado de 7 anos com Israel, a igreja será arrebatada nos ares. Ela não passará pela grande tribulação. Pelo fato de Jesus ter sofrido na cruz pelo julgamento do pecado, a igreja não será submetida a juízo. Quando o anticristo fizer o tratado com Israel, a notícia se espalhará pelo mundo. E à medida que os veículos de comunicação de massa divulgarem a notícia, os filhos de Deus subitamente já terão sido arrebatados ao céu. Se 2 estiverem trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão moendo no moinho, um será levado e o outro deixado. O tempo certamente virá quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 17. Crendo que o dia se aproxima, devíamos ser como as 10 virgens prudentes que vigiaram e oraram enquanto aguardavam a vinda do noivo. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Temos toda uma série de mensagens do pastor David Poichot. Dê um like aí para fortalecer esse vídeo, isso é muito importante para que o YouTube recomende ele para outras pessoas também. Diga-lhe onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho de fé. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos, colaboradores, ofertantes, dizimistas. Que Deus abençoe vocês ricamente e que tenha abençoado através da chave Pix e através do número da conta que aparece aí. Fique com Deus. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.